Oi! Só eu e você, por enquanto? Oi, tudo bom? Onde eu tô tá muito barulho, Adriana. Não tem condição de ler. Tá bom, eu apresento ele aqui. Aí eu faço desse jeito, né? Eu só apresento, agradeço pela participação dele hoje, passo a palavra para ele, é isso? Passa a palavra para as pessoas que vão perguntar. São as pessoas que vão perguntar. E Não, aí mas ele não depois vai fazer só. primeiro a apresentação? Oi? Eu não tenho que apresentar ele primeiro para ele fazer a Sim, sim, apresentação da sim, palestra? sim, Eu estou me sim. referindo assim, à apresentação inicial da palestra, né? As perguntas, Tá ótimo. eu acho que a interação é interessante que as pessoas levantem a mão e façam as perguntas igual foi nas outras, que fica mais interativo, né? Não fica aquela coisa tão formal, né? É, não concordo. Então a Tá gente ok. faz desse jeito. Então tá, combinado. Aí eu vou. Falta 15 minutos, né? Vou deixar Tá aberto, tá bom, bom? combinado então. Falou, Até beijo. já. Até.
Oi, Valéria, quanto tempo? Ah, saiu. Boa noite, Glauco. Boa noite, tudo Tudo bem? bem com você? Tudo certo, como é que vocês estão? Joia, bom ter você aqui. Obrigada por Legal. atender tão prontamente nosso convite. Não, legal para vocês terem me convidado. Fiquei um pouco assustado no começo, mas depois a gente foi tranquilo. Já que é para falar de palmas, é tranquilo. Sim, com certeza. Mariana, também. Professor Glauco, satisfação, muito contente do seu aceite. Muito legal. Eu tô com um problema que eu tô com uma festa aqui do lado, então eu vou ficar aqui no chat. Mas obrigada por ter vindo, ansiosa pela palestra. Eu entrei um pouco antes para a gente ver se precisa fazer alguma coisa. Você quer compartilhar a tela para verificar se está tudo ok? Eu vou fazer esse exercício. Boa noite, Renato, tudo bem? Oi, Renato. Oi, tudo bem? Nossa, correria. Estou na casa dos meus pais, mas cheguei a tempo. Cheguei agora. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Renato? Tudo bem. Vou tirar aqui Eu vou ficar aqui escondidinho por enquanto. Ok. Eu acho que tá. Deu para ver, né? Tranquilo, né? Alô? Isso, está compartilhando a tela. Né? Isso. Agora só coloca ele em modo apresentação para ver se os slides vão passar direitinho. Vira e mexe eu tenho esse problema. Eu estou dando aula, aí depois do 10º slide, o aluno fala, professor, não está passando. Tá, beleza. Isso, foi. Tá, beleza. Então, pronto. Testado. Então, só uma dúvida, Glauco. É Glauco Cocosa que pronuncia? Isso. Ok. Isso, porque daí a gente... Tem quanto tempo que você não vem a Palmas, Glauco? 6 anos. Desde 2015, né? 6 anos. Foi 2015, e aí... 2015. Depois eu não fui mais. É um pouco difícil, né? Sim. A gente... Palmas é fora de rota, né? É difícil você encaixar, né? Não é uma coisa muito fácil. Embora, assim, mantenha um contato total, né? Com o pessoal daí. Sim. Eu tenho muito... Eu participei... Quando é que foi? Ano passado? Foi semestre passado? Eu não lembro. Eu participei do PIBIC da UFT. Aí a gente... Então foi bem legal. Bem bacana. Então eu converso bastante, mas ir a Palmas mesmo... Até a minha apresentação, assim, eu tive que pegar algumas imagens mais recentes, porque, assim, eu acompanho como é que está a transformação de Palmas, né? Mas a minha Palmas é de 10 anos atrás ainda, né? De 11 anos. Mudou bastante. De 10 anos para cá, mudou bastante. Eu sei como é que mudou. Então, e na verdade é isso mesmo, né? Não dá... e exatamente, acho que é um pouco isso que eu vou falar, né? Sim. Isso daí. Então, assim, fez uma apresentação bem assim, foi uma coisa, foi legal, foi uma ideia de retomar o que Palmas foi importante para mim, como é que a cidade, né, mudou. Então vai ser, tomara que seja legal, né? A sua percepção, né? É a minha percepção da cidade, exatamente. Sim, a minha percepção da cidade, né? Então, eu acho que parte do doutorado, parte assim de novas percepções, então vamos ver.
a gente vai fazer por aqui, o pessoal vai estar no YouTube? Como é que é? O pessoal vai entrar aqui? Não, vai estar todo mundo aqui, vai entrar também pelo Meet, os demais vão entrar pelo Meet. O Meet é interessante porque você tem uma interação, né? Quem quiser beleza. falar, participar, então ele te dá mais essa possibilidade. O YouTube já fica só realmente um monólogo, né? Né? Não, beleza, a gente... eu acho que é legal, assim, eu estava na dúvida se ia ser transmitido pelo YouTube ou não, mas eu acho que é legal. Depois a gente vai colocar no canal, que vai estar disponível para o YouTube, né? Inclusive, a gente está gravando para depois deixar isso disponível para os acadêmicos, para quem quiser acessar posteriormente, né? Entendi. Não, beleza, tranquilo. É até legal, porque daí realmente rola depois, né? Essa interação mais forte. É bacana. Com essa coisa de online, putz, vou te falar uma coisa. E tem vários contras, né, mas tem vários prós também, assim. Eu tenho decidido... Nas minhas disciplinas, assim, eu tenho chamado vários colegas, assim, para conversar, para falar, porque está muito fácil nessa... Sim. Na realidade, foi o que eu falei, inclusive, no início, né? Que o que foi interessante na pandemia foi justamente isso, quebrou essas barreiras, né, geográficas. Você pode estar em qualquer lugar a qualquer momento, né? Exato. E essas contribuições que você tem, que num outro sistema seria inviável financeiramente, em função do deslocamento, de todo o custo que geraria, isso a gente não tem, né? Então, foi uma possibilidade bacana que a pandemia, esse leque que a pandemia nos abriu. Né? Porque realmente os deslocamentos estão ficando cada vez mais caros e às vezes, justamente, né, por uma coisa que às vezes é tão rápida. A agenda também, né? Sim. Favorece a agenda, porque não toma tanto tempo, né? Então, assim, a pessoa pode contribuir em mais locais num período de tempo bem menor, né? Com certeza. Então, eu estou aqui, finalizando a palestra, né? Se eu tivesse que ir aí, toda uma função de ir, não sei o quê, pelo menos uns 3 dias, aquela coisa toda, o gasto, que é uma coisa... Licença, pegar licença na instituição onde trabalha, né? Então, gera... Eu acho que são coisas que ainda vão ficar, viu? Sim, sim. A gente vai ter que nos adaptar realmente a essa realidade para a gente conviver. Né? Como é que é? O pessoal está entrando agora, né? Acho que... Isso, é porque está... Está liberando agora? Está agendado para as 19h30 e o pessoal está entrando agora. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Acho que a gente pode dar uns 10 minutinhos de tolerância, né? Sim. E aí a gente começa. Boa noite, Valfredo. Boa noite. Ô, Galuco, tá bom, meu anjo? Como é que vai a Liliane e as crianças, que já não são mais tão crianças? Escapulindo da pandemia. Tudo bem, Valfredo? Oi? Escapulindo da pandemia? Sim. Deu tudo certo, né? Aqui. A gente conseguimos, por enquanto, né? Mas a gente agora... Estamos voltando um pouco mais ao normal, né? Os meninos indo na escola,
Eu, depois de 1 ano e meio, praticamente, eu me tranquei em casa no final de março, início de abril do ano passado. Agora, semana que vem, estou indo a Goiânia para os exames médicos. Vou de carro, com cuidado, com máscara e tudo. Ainda estou com os cuidados possíveis, sabe? Mas a coisa parece que vai um pouco cedendo, tem alguma luz no fim do túnel. Né? É verdade. A gente realmente, assim, eu acho que tem uma esperança, né, Manfredo? A gente tá tentando voltar mais ao normal, assim, sabe? Nos colocando na cabeça que, olha... Não tem expectativa de volta de aula presencial, não tem, Glauco? Temos, sim. A expectativa aqui, acho que é novembro, porque, assim, a gente está no segundo semestre, já não sei mais qual. E aí esse semestre vai acabar começo de novembro. Aí o primeiro semestre que eu não sei se é 21, 22 mais, começa final de novembro. E eu já escutei que acho que provavelmente já vai ser parte presencial, mas não sei se vai aprovar. ainda não tiver completado vacinação, etc. E tal. Pelo cronograma que eles estão vendo aqui, eu acho que vai completar, né? Porque assim, a maioria dos professores já vão ser vacinados agora em setembro, e os alunos, eu acho que em novembro eles vão tomar a segunda dose, que muitos já estão tomando a primeira, né? Eles estão antecipando a segunda dose, né? Então, a gente acha que vai antecipar aqui também, né? Eu estava conversando com o professor aqui, ele acha que vai antecipar um pouco a segunda dose. Então, assim, eles acham que, assim, os professores vão estar vacinados e os alunos, grande parte, sim. Eu tomei Coronavac, agora eu já estou preocupado com a terceira dose. Eu acho que vai ser igual a vacina da gripe, que eu tenho que fazer todo ano, ficar repetindo isso. Mas eu acho que vai ser isso, viu, Alfredo? Vai ser todo ano, a gente vai ter que tomar reforço, vai ser isso. Eu acho que não vai ser diferente disso, não, viu? Até mudar muito, viu? Eu acho que vai ser isso mesmo. Viu? E a gente vai se adaptando, né? Mas legal ter você aqui. Agora, esta coisa, eu fico olhando o noticiário assim, sabe, Glauco? E eu noto que tem até uma certa insensibilidade da gente. O sujeito fala assim, morreram hoje 890 pessoas. Você fala, puxa, que bom, é mesmo, mas 1.000 pessoas morrendo é muita gente, cara. E morrem pessoas próximas da gente, pessoas que a gente conhece, que são surpreendidas por essa coisa. Uma situação assim indescritível, né? Catastrófica, uma coisa horrorosa, sabe? Eu me livro. Mas é isso mesmo, viu, Alfredo? É isso mesmo. A gente realmente perdeu essa sensibilidade, né? Eu vou fazer uma observação para você, não sei se no seu caso isso acontece desse jeito. Hoje cedo, quando eu estava fazendo a minha palestra, eu comentei com a Valéria essa coisa da pandemia. A Valéria falou, Picanço, tem o lado ruim, né? A gente não se encontra mais, não se vê. Isso aqui tem um lado bom, porque a gente está estimulando cada vez mais encontros virtuais, e pode se ver e acaba se encontrando nos encontros virtuais. Né? E eu estava me lembrando uma observação que eu fiz para o colegiado já nas 2 últimas reuniões, ministrar aula de projeto virtual, que eu sempre pensei, você sabe lá atrás qual era o meu pensamento, isso me estremecia, pois você não há de ver que eu estou ministrando, por exemplo, Planejamento Urbano 1, que é divisão de terra, parcelamento, e você tem uma vantagem imensa na aula virtual, é que os alunos todos apresentam os seus trabalhos para todos os demais. Então, quando você está orientando que não é o que acontece necessariamente em sala de aula, você está orientando os outros todos estão assistindo. Sabe? Isso tem dado um ganho de compreensão e os cursos virtuais têm, na minha avaliação, ido até bem. É possível até que, se eles voltem para presencial, eu resolva continuar no virtual, viu, Glauco? Olha, Alfredo, eu dei uma disciplina de urbanismo semestre passado e eu ouso dizer que foi a melhor disciplina que eu dei na minha vida. Porque foi, assim, muito, muito bom, né? Toda essa... Não sei o que aconteceu, até agora eu não consigo entender. Eu acho que o que rolou assim virtualmente, o que está rolando virtualmente é uma sinergia diferente.
A aula teórica, em planejamento urbano regional, eu sempre tive dificuldade do pessoal ler texto, discutir em classe. No universo virtual, funciona perfeitamente. Você pede as contribuições, o sujeito traz, discute, fica aquela troca de ideias. Então, eu estou entendendo até aqui, né, que há um certo ganho nisso. Parece que os alunos no mundo virtual se descontraem um pouco daquela presença, talvez, do professor em sala de aula e se sentem um pouco mais liberados. Ou pode ser que a reunião virtual, na forma como acontece, realmente estimule as pessoas a participarem, não é isso? Eu chamo muito eles à participação, distribuo o texto, cobro leitura, ponho o texto na tela, discuto. Tem sido bom também na aula, na cadeira teórica, sabe? Eu não sei. A gente vai ter que, talvez, adiante, quando voltar presencial, fazer uma sinergia, fazer uma coisa em que a gente consiga introduzir esses ganhos no nosso sistema de aula, né? Sim. Aquele grupo de projeto que fica na aula, que você vai na prancheta, os outros estão conversando outra coisa, ninguém presta atenção. Então, na aula virtual, não. Apresentou, todo mundo está vendo, todo mundo está observando, tá certo? Exato. É um lado bom. Assim, quase todos os professores aqui perceberam algo parecido com isso, viu, meu filho? Estava todo mundo também assim. Eu lembro disso, eu lembro quando eu estava em Palmas, era muito assim, reticente em relação ao EAD, né? Eu lembro disso, só que a gente teve que se adaptar a isso, né? E eu percebi que foi muito bom. Assim, a gente assim, tem perdas, com certeza, né? Muitas perdas, mas... É possível que falte para a gente algum tipo de treinamento para EAD mesmo, né? Porque, de um certo modo, nós estamos todos improvisando, né? Foi uma coisa... Por exemplo, o Google tem ferramentas até de correção imediata, virtual, que você tem lá a gente usa um recurso lá que você rabisca, arruma, põe. Então, aqui no Teams... Eu acho que isso pode ser um avanço interessante. Eu uso aqui na UF, eu uso o Microsoft Teams, né? Porque é o que tem o convênio aqui. E eu acho que não tinha isso, mas já há alguns meses tem uma ferramenta que você pede para entrar no computador do aluno. Aí ele aprovando, por exemplo, ele está no AutoCAD lá, você consegue, assim, acho que não desenhar, mas você consegue assim mostrar, olha, mexe aqui, mexe aqui, mexe aí. Então, assim, essa interatividade realmente foi uma coisa bem interessante, bem interessante. Né? Essa ferramenta do Google, no início do semestre passado, eu experimentei um pouco, ela não permite entrar no desenho do aluno, mas como eu peço as apresentações em PDF, ela permite interferir no desenho do PDF, marcar coisas, fazer marcações e interferir no desenho. Não o outro, meu bem, eu quero... Bom, pessoal, já tem uns 10 minutinhos de tolerância. O que vocês acham? Acho que a gente já pode começar, né, Renata e Mariana? Podemos sim. Eu estou aqui pronto. Eu acho também, podemos. Gama, desconfigurou tudo ali quando você mexeu no... Tira só isso. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar a nossa palestra de encerramento com o Glauco Cocosa. Agradecer aqui, ele nos atendeu ao convite prontamente, então a gente fica muito grato pela sua resposta, tá, Glauco? Glauco é professor associado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, pós-doutor pela Universidade de Zaragoza, doutor em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Engenharia Urbana e especialista em Arquitetura da Paisagem. Glauco vai passar agora a visão, inclusive a gente estava conversando agora há pouco, né, qual que é a percepção que ele tem sobre Palmas, como nós tivemos que nos adaptar, né, ao Docomomo, a questão virtual em função da pandemia. Vocês não tiveram oportunidade de conhecer a cidade, imagino que muitos gostariam de estar aqui presente.
Então, como isso não foi possível, nós convidamos o Glauco para fazer uma breve explanação com relação à percepção que ele tem da cidade. Por favor, Glauco. Olha, desculpa, mas acho que vai ter uma trilha sonora aqui da minha cachorrinha que está latindo, então às vezes está difícil de controlar, mas vamos lá. Muito obrigado pelo convite, tá? Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar na tela. Vocês estão vendo ou não? Sim. Muito bem. Agora estamos. Agora sim, né? Muito bem. Primeiro, assim, agradecer pelo convite, né? É sempre muito legal voltar a falar de Palmas e rever, né, muitas análises que eu fiz sendo professor aí no meu doutorado, né? E, na verdade, assim, eu treinei bastante, né, nessa fala, assim, para fazer uma fala bem, assim, que mostra, assim, a minha percepção da cidade, né? E o que ela me moldou nesses últimos anos, né? E como eu acho que ela pode, né, ser vista, né, por várias diferentes pessoas. Então, na verdade, vai ser um testemunho, né, do que eu percebi na cidade, do que eu analisei nesses últimos anos. E eu coloquei esse tema, né, Palmas entre o plano e a cidade real, tessituras urbanas do Cerrado, né, para tentar amarrar a questão do plano, do que foi realmente construído, do que foi, né, do que a cidade tem virado, né. Eu já tenho 6 anos que eu não vou a Palmas, mas assim, eu acompanho a transformação da cidade, e isso para mim é muito importante, né? Porque Palmas, além de estar no meu coração, ainda é um objeto de estudo, e é isso que eu quero colocar nessa apresentação, como a gente tem que olhar, né, em termos do que ela realmente é, tá? Muito bem, só para entender, quando em 2004, eu prestei um concurso também na FT, né? Passamos eu, Bia e Rafael, da recém-criada Universidade Federal do Tocantins, e Palmas sempre ficou no meu imaginário, né? Eu conheci Palmas ainda na faculdade, né? Eu lembro que na minha tese tem esse texto que o arquiteto Fred Fregonese, que era meu colega do Mackenzie, que mora em Palmas, ele organizou uma viagem, né? O pai dele acho que trabalhava aí, não me lembro. Ele organizou uma viagem de estudo, né? Palmas ainda estava em pleno início, né? 92, 93, eu me lembro disso. E assim, aquilo ficou na minha memória. E em 2000 eu já professor, 2001, professor aqui em Uberlândia, como substituto, eu assisti uma palestra do Cruvinel, numa semana de arquitetura na UNIT, antiga UNIT, agora Unitri, sobre Palmas. Isso sempre ficou no meu imaginário. Em 2003, eu acabei indo fazer uma viagem para Mato Grosso e eu acabei desviando meu caminho somente para conhecer Palmas, porque eu tinha muita curiosidade, né, de conhecer essa cidade planejada. Lembrando que, para mim, há muito tempo atrás, o Tocantins era uma coisa assim, muito distante da minha realidade, né, de São Paulo, de Minas Gerais e de outros estados. Então, a primeira vez que eu conheci Palmas foi em 2003. E desde então, desde essa época, né, quando apareceu o concurso, né, foi uma aventura mudar de São Paulo, né, para Palmas, uma mudança muito radical. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um objetivo, que era... eu sabia que Palmas iria contribuir muito com a minha carreira acadêmica, o meu pensamento, né, e eu acho que isso me levou, né, a querer morar na cidade de Palmas. E eu morei em 2004, 2009, né, onde depois eu mudei para Uberlândia, mas, assim, a minha tese é sobre Palmas. E eu nunca deixei de, assim, pensar sobre Palmas em vários aspectos. E, coincidentemente, realmente foi uma coincidência, né, às vezes eu estou, assim, andando por Uberlândia e eu vejo, assim, e eu pensei em Palmas, né, pensando assim, o que realmente hoje é Palmas, o que ela poderia ter sido, o que ela, né, o que aconteceu com a cidade, e justamente vocês me convidaram, né, e quando falaram, olha, é legal você mostrar a cidade, talvez uma visão, eu falei, não, então eu vou mostrar, e essa
essa palestra ela começou com algumas perguntas, né? E a primeira é assim, o que eu aprendi com Palmas, né? E essas perguntas, elas vão nortear essa palestra. O que podemos aprender com Palmas, né? E como ler o projeto de Palmas. Isso é uma coisa importante para mim. E nos últimos anos eu tenho visto isso, né? Como eu posso ler. E essa imagem, para mim, ela marcou muito, né? Essa primeira imagem, quando eu estava fazendo a tese, né? Ainda na construção do palácio, né? Ali como uma fazenda, né? Alguns boizinhos ali convivendo, né? Ainda com o crescimento da cidade, né? Com a fundação da cidade. E eu também fiz outras perguntas, né, que vão nortear essa palestra, que é assim, o que a cidade poderia ser? Né? Uma cidade aí que tem mais de 30 anos de projeto, né, em termos do que estava acontecendo, mas principalmente o que a cidade é, né, hoje, e o que ela poderá ser. Eu fiz um exercício aí de tentar algumas pequenas coisas, o que eu acho que pode ser. É claro que, assim, como eu não estou aí, mas do que eu conheci e conheço da cidade, né, todo o potencial que eu vejo que a cidade tem. Né? Muito bem. Então, assim, quando a gente está falando de Palmas, a primeira coisa que vem na cabeça é o plano. Né? É a ideia de um desenho, é a ideia da concepção. Né? E eu acho que isso faz com que Palmas tenha uma característica única. Né? É a força do seu desenho. Né? A força do desenho de Palmas é uma coisa que vai desde a incorporação, né, da área do planejamento de como a cidade cresceria, né, nessa imagem, até o traçado principal que define, né, toda a organização do espaço de Palmas, e principalmente a ideia dos setores, né, que a cidade deveria ter, porque é uma cidade capital, não é uma cidade, né, qualquer, é uma cidade que iria abrigar muitos órgãos do poder, né, legislativo, executivo e assim por diante. Então, era uma cidade para as pessoas e, ao mesmo tempo, para o poder. Né? Então, o plano de Palmas, ele nos traz várias coisas que eu quero falar posteriormente. Outro tópico que vai nortear muito essa palestra é a questão do plano, como eu já disse, mas da cidade real, que é a cidade que se concretizou, né? Porque, na realidade, a gente tem uma ideia de desenho, a gente tem uma concepção, mas a partir do momento que ela começa a ser construída, né, diferentes forças fazem com que muitas coisas sejam construídas exatamente como é, né, e outras coisas acabam, né, vendo como a cidade ela tem uma dinâmica própria. Né. Então, a ideia da unidade de vizinhança, que eu vou falar depois, a ideia do comércio vicinal, né, que faz com que a cidade se conecte com o interior, que é a conexão entre o interior e o exterior das quadras, né, e o projeto realmente das quadras, que ao longo de muitos anos ela foi se desenvolvendo de uma forma muito interessante. Né. É claro que, de uma certa maneira, não saiu exatamente como planejado, né, em termos de desenvolvimento, né, do crescimento que a cidade estava organizada. Mas, projeto, a cidade real ela é assim mesmo, né, porque ela segue outras forças. E aí, chego na parte que me interessou muito, que Palmas fez muito bem para mim, que foi a ideia dos tecidos urbanos que estavam se constituindo aí. Né. A partir de Palmas, eu me interessei pelo tema que eu estudo mais hoje em dia, que é o tema de morfologia urbana. Né? Por quê? Como Palmas tinha diferentes tecidos, né, diferentes traçados nas quadras, diferentes formas, né, de se apropriar, isso fez com que eu me interessasse muito, e a minha tese foi isso, né, pelo desenho, pelo traçado, né, que essas unidades de vizinhanças elas tinham. Né? A forma de concepção, a forma de ocupação, o que muitas vezes mudou em relação ao projeto original. Né? Essa aqui é uma foto da maquete, né, das primeiras quadras que foram projetadas. Né? E a gente tem, né, inúmeros desenhos, inúmeras opções, inúmeras possibilidades que foram concretizadas no espaço, que fazem Palmas. Né? Tem um desenho muito interessante
nessa questão da interquadra, né? Que, de uma certa maneira, fez com que eu tivesse um interesse muito grande, né, por essa questão da forma. Mas ela também tem uma forma que é comum em muitas cidades, né, principalmente nas regiões periféricas da cidade, que é esse modelo de urbanização que a gente tem em muitas das nossas cidades, que se repete em Palmas, né, por essa forma de entender que Palmas, ela ao mesmo tempo tem a força do plano, mas também tem essa força dessa condição de uma cidade muito tradicional. E, por fim, né, os processos que fizeram com que a cidade tivessem diferentes caras, né? Eu lembro dessa foto, né, a verticalização de Palmas nos lotes unifamiliares, né, que são muito marcantes e muito bem definidos, né, entre o que é de habitação coletiva, o que é habitação unifamiliar. Né? Então, a gente tinha, no começo, um padrão tipológico que foi construído porque era um momento, né, que a cidade estava passando. E isso mudou recentemente, né? Eu tenho visto Palmas, né, crescer verticalmente de uma forma muito grande, né, mostrando que tem um potencial construtivo, né, e que isso se incorpora na paisagem de Palmas de uma forma diferente hoje, né. E assim como qualquer cidade, Palmas também está transformando alguns lugares, né, em loteamentos fechados, né? Aqui o Alphaville, uma imagem do Alphaville, que pega uma quadra, né? É muito interessante porque ele já pega, né, a estrutura já pré-definida e ocupa, né, ali esse interior como um modelo que tem em qualquer cidade média brasileira hoje em dia, né? Então, Palmas, essa apresentação vai tentar traçar essa discussão com vocês, né? Sobre o plano, a cidade real, né? Os tecidos e os processos que são praticamente inerentes, né, a todas as cidades brasileiras. E a primeira pergunta, o que eu aprendi com Palmas, né, a primeira coisa que eu aprendi com Palmas, com a cidade de Palmas, não só necessariamente com a cidade de Palmas, mas com Tocantins, é a imensidão desse Brasil, né? Como eu era muito pequeno em termos de conhecimento, em termos de compreensão, né, das diferenças, das possibilidades, né, das paisagens brasileiras, estar sensitivo a uma questão, né, maior, que é compreender algo que não fazia parte do meu cotidiano, porque quando você faz, né, a faculdade em São Paulo, como eu fiz, estuda no interior de São Paulo, a visão muito centrada nas questões dessas cidades. E eu achei que, quando eu cheguei em Palmas, essa imensidão, né, o olhar, esse horizonte, essa ideia de que esse grande lugar a ser construído, isso me chamou muita atenção, né? E quando eu entrei na UFT, a primeira coisa que eu falei, eu lembro até hoje, assim, olha, Palmas vai ser meu grande laboratório, né, do que eu quero aprender. E eu acho que foi muito isso que me motivou, né, a estudar Palmas no doutorado e até fazer essa apresentação. Palmas, para mim, é um projeto de paisagem, né? Não tem, assim, quando eu olho a cidade, o projeto, para mim, fica claro, né? O entendimento da paisagem, para mim, é o grande marco do projeto de Palmas. Não é somente o traçado, né? E sim a incorporação, né, de um sítio urbano numa paisagem única, uma paisagem ainda em construção, né, ainda totalmente vazia, né? Mas a visão, eu fico imaginando, né, os planejadores, ao olhar o sítio e imaginar isso, com certeza a visão de que a paisagem iria propiciar, né, o desenvolvimento de uma cidade entre o rio e a serra, era uma coisa, para mim, isso ficou marcado, né? Essa foto eu tirei há muitos anos atrás, né? Palmas ainda não tinha o grau de verticalização que tem hoje, mas, assim, você poder, né, se conectar com essa paisagem dessa forma, para mim, é algo que eu comecei a entender a relação, né, que uma cidade pode ter com essa construção de paisagem. Tá? Eu
Ixi, perdão, aqui. Aí o que eu fiz aqui? Vocês estão vendo, né? Aqui. E uma das coisas que, para mim, né, é muito importante é a representação, né, que a paisagem de Palmas ela se consolidou. Então, assim, a paisagem de Palmas, para mim, ela incorporou novas dimensões mentais, né, de entendimento de uma determinada condição, estéticas, uma nova estética que eu não estava acostumado, né? Eu pus essas duas fotos das praias, né, da Arne e a Praia do Prata, né, que para mim era uma grande novidade, essa incorporação, essa apropriação das margens do rio de uma forma que fazia com que as pessoas tivessem uma relação, né, com esse local muito distinto, né, só que na viagem de 2003 eu já fui entender o porquê, né, porque eu lembro que eu cruzei o Rio Araguaia, e era julho, e eu percebia, né, a forma de ocupação, né, do espaço, né, dessas margens de toda a população. Então, assim, e essa representação ficou muito marcada na forma de olhar para a cidade, né? Não está passando. O que eu fiz aqui? Passou ou não? Deixa eu só... Sim, passou sim. Perfeito, perfeito. Muito bem. Uhum. E, assim, a gente vai descobrindo, né, novas... a cidade... o que mais me chamou a atenção, né, em Palmas, inicialmente foram as pessoas. Não foram nem só a cidade, mas assim, as pessoas, né? A convergência de uma população do Brasil inteiro, de sotaques, né, de muitos distintos, de esperanças muito diferentes, de sonhos que convergiam para um espaço único, né? E talvez, né, toda essa convergência, ela podia se concretizar nos espaços comerciais, como as feiras, né? Se tem coisa que eu aprendi, acho que no primeiro dia que eu cheguei lá, que a feira era o grande lugar de encontro, né? Qualquer feira era o lugar, e para mim isso era muito novidade, né? Não era uma feira de rua, era uma feira localizada em grandes estruturas, né? Mas que você podia comer, socializar, comprar as coisas, e era a grande diversão, né, que a gente tinha, né, em 2004, ir na feira sexta-feira, ou então em outras feiras para curtir. E, para mim, a feira, ela mostra muito essas inscrições, essas marcas, né, todas essas atividades produzidas, né, por essa sociedade que estava se criando nesse local. E eu queria mostrar aqui, né, logo que a gente chegou em Palmas, estava lançando o filme, né, Deus é Brasileiro, né? Não é o Valfredo, é o sósia dele, o Antônio Fagundes, né? Que ele mostrava Palmas, no Tocantins, em parte do filme, né? E era muito legal, porque a gente estava chegando, a gente se reconhecia, só que a paisagem que mostrava nesse filme era uma paisagem do rio ainda, né? Da balsa cruzando o rio, dos pilares da ponte sendo erguidos, né? E era uma coisa muito interessante a gente ver algo que pouca gente, algumas pessoas passaram, mas que a gente não tinha passado, porque quando a gente chegou em Palmas, o lago já estava construído, né? Mas a gente sabia da existência do rio, e o rio é um elemento importante. Palmas é tão importante que virou vários filmes, né? Como já falei, O Deus é Brasileiro, que parte dele, né, passa muito rapidamente, mas o filme Kitnet, que é um filme de uma produção local, do André, aonde, com a sua destreza perceptiva, né, quis mapear uma forma de moradia, né? E esse filme começa de uma forma muito interessante. Se você não morou no kitnet, né, um dia pode morar. Porque, assim, uma forma de habitar a cidade, né, o kitnet, não sei se ainda é tão presente na paisagem de Palmas, né, mas no começo dela era muito presente, por uma forma barata, uma forma rápida de se construir, uma forma muito democrática, uma forma muito receptiva, né, para abrigar as pessoas que ali estavam chegando, né? Eu mesmo morei num kitnet. Então, assim, e é legal esse filme porque a gente se reconhece muito, né, nesses sonhos, né, nessas possibilidades. E um outro filme que é mais recente, né, que é o Palmas Eu Gosto de Tu, onde ele faz isso exatamente o que eu imaginei, né, que é contar causos de pequenos fatos que a cidade é o pano de fundo, né? Seja no Rio, seja
aí na periferia de Palmas, né? Ou seja, a cidade é o palco dessa sociedade e diversas histórias que foram contadas, né? E ainda estão sendo contadas por diversas pessoas, né? Essa foto aqui é perto da minha casa, não é Palmas, é Uberlândia, né? Mas toda vez que eu passo por aqui, eu falo, isso aqui é Palmas, né? Por isso que eu coloquei Palmas é aqui, ali, é acolá, né? Porque, na realidade, além de estarmos no Cerrado, eu percebo muito dos processos da cidade, né? Ainda terrenos a serem construídos, né? Uma paisagem de edificações ao fundo que remete muito a alguns condomínios construídos em Palmas, né? Algumas quadras ainda em ocupação com alguns elementos, né? Isso aqui é Uberlândia, mas assim, eu olho e falo, isso aqui lembra muito a cidade, tá? E a nossa forma, né, de ocupar, isso aqui também é Uberlândia, né? Mas eu queria mostrar que também em Palmas há processos de verticalização muito parecidos com esse, né? Porque na realidade é isso que eu quero colocar. Palmas, além de ser uma cidade planejada, é uma cidade tradicional, né? É uma cidade que tem as contradições de qualquer cidade brasileira, né? E está passando pelos mesmos processos de quase todas as cidades brasileiras. É claro que colocada num contexto único, né? Que é o contexto de uma cidade que tem um traçado muito forte. E há um tempo atrás, em um congresso, eu fiz essa imagem, né? Eu até tapei aqui, para que eu queria fazer um certo quiz, né? Eu queria que vocês identificassem qual rua é Palmas e qual rua é Uberlândia, né? Porque, na realidade, para mim, elas são iguais, né? E disso, para mim, vem uma coisa muito forte, né? Aliás, tem várias perguntas que a gente pode colocar. Ou os processos são muito iguais, ou idênticos, né? Ou a gente tem um modo de operantes, de construir cidades, né, que está se disseminando em várias regiões do Brasil, né? Então, não sei se alguém quer falar qual que acha que é Palmas e qual que acha que é Uberlândia aqui, mas como o Google permite isso, qual que vocês acham que é? Uberlândia? Eu acho que é a de cima. O quê? A foto da superior. De cima é Palmas? Isso. Muito bem. Eu acho que é de baixo. Acertou, porque... Ih, errei. Não é. Palmas é de cima. Eu tive que tapar aqui, porque tinha aqui 400, né? Bom, olha a palmeira lá, gente. Lá de cima então, tem palmeira. Então, assim, a gente está vendo, né? A quadra, né? Palmas é em cima e Uberlândia, mas assim, se a gente olhar, elas são muito parecidas, né? Em termos de configuração. Palmas, por ser, ela é mais larga, né? Então a gente reconhece uma avenida um pouco mais larga, calçadas um pouco mais largas, mas assim, a tipologia da edificação, né? Essa construção de uma paisagem brasileira que eu identifico que são muito parecidas, tá? Muito bem. O que eu aprendi com Palmas, então eu já falei um pouco, eu queria falar assim, o que a gente pode aprender com Palmas, né? Essas fotos são muito marcantes, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu doutorado, essas imagens, né, da construção da cidade, né, dos caminhões começando, e uma frase ficou muito forte para mim, que é assim, uma cidade ela não se funda, embora ela tenha um marco, né, de fundação da cidade, mas ela se constrói, né? E isso para mim ficou muito claro, né, quando eu estava em Palmas já, e como o processo de construção da cidade, ele é contínuo, né? Já tinha um processo de aberturas, um processo, né, de edificação dos primeiros, mas a cidade ela é isso, a cidade é um elemento, é um conjunto, né, de que vai ocupando um território, né, ocupando uma realidade, né, ainda a se conhecer, e ela se constrói, e nesses 31 anos, né, 32, se não me engano, ela está se construindo, né, de forma contínua e se reconstruindo, né? E Palmas ela nasceu com a monumentalidade, né, porque era uma coisa muito forte. Eu acho que isso marca a ideia da cidade, né, de que os espaços, parte deles, eles têm que ter um espaço, né, onde a visão de alguns monumentos deve ser importante, a abertura de vias, a conexão, né? Então, assim, a construção do espaço ele é contínua. Então, assim, quem vê hoje a Teotônio, né,
não viu como é que ela foi a abertura, né? Todo o processo de terraplanagem, de construção, abertura, porque a cidade ela é isso, né? E, de uma certa maneira, esse processo ele se dá em qualquer espaço urbano brasileiro hoje de expansão, né? E eu acho que isso é muito importante. E esse espaço ele é icônico na cidade, porque ele foi projetado com um fim, né? E eu acho que isso é uma forma da gente olhar como a cidade ela nos chama a atenção, né? Em termos do que é realmente uma ideia de cidade, tá? Assim, mas a cidade também tem algumas contradições em termos de ocupação, de construção, né? Não do plano, mas assim, do que a cidade ela começou a sofrer junto com à medida que ela estava construída, né? E essa imagem aqui, quando eu estava fazendo a tese, né? Ela, assim, as informações que eu tinha, que alguns moradores que tinham uma ocupação, né? Foram os moradores depois, posteriormente, da Vila União, né? Então a gente já tem, né? Nessa imagem mostra muitos terrenos ainda disponíveis, né, e uma ocupação aqui na lateral, né, que depois não existe, foi rápida, né, mas assim, essa ideia de que toda cidade tem esse conflito pela terra, né, por quê? Porque, na verdade, é basicamente, né, essa forma com que a gente, quando eu falo assim, as cidades estão, muitas vezes, se configurando. Uberlândia mesmo, a gente tem inúmeras áreas, né, de terrenos, e a quantidade de ocupações nos últimos anos cresceu demais, né? E, de uma certa maneira, a gente tinha um espaço, né, que foi gerado com isso, que é a Vila União, que foi parte da minha tese, né, que, na realidade, foi uma ressignificação da ideia do projeto, né? É o projeto, né? Mas o projeto, a gente precisa entender que também ele tem ressignificações, né? Qualquer um deles, qualquer cidade planejada que a gente for encontrar, essa forma de construir vai ter uma forma de ressignificar o espaço, né? Seja com a abertura de uma via, seja com a incorporação, né, de algum elemento que não estava pensado e assim por diante, né? E, por fim, como ler o projeto de Palmas, né? Aqui os desenhos, alguns desenhos originais, né? E realmente aquilo que eu falei, Palmas ali, o chapéu, né, do Saci, assim, quando a gente olha para Goiás, o que era Goiás antigamente, né, a gente entende o porquê de existir o Tocantins, né, e o porquê de Palmas ser construída, né, e a localização que foi pensada, a localização, essa ideia, né, de que uma cidade, né, como eu já disse, vinculada a uma paisagem única no Brasil, né. E essa imagem, esse desenho, né, esse croquis de Palmas, para mim, ele é muito significativo, né? Porque assim, ele mostra essa ideia de como a cidade se adapta a um sítio, né, de uma forma muito interessante, né? Ou seja, a gente tem a Serra do Lajeado, a gente ali, ó, o futuro, né, a área inundável, a cidade desenha os dois limites, né, da serra e do lago, se organizando muito bem dentro de um espaço, né, que era o que se pensava na época. E, a partir disso, se pensa, né, os eixos verticais, os eixos, né, monumentais, as quadras, e isso faz com que a cidade tenha essa força, como até hoje. Porque, se a gente olhar a representação, né, embora a gente tenha uma verticalização hoje em dia, que ela é bem dissipada, né, mas também faz parte do projeto, né, porque cada quadra tem, né, a sua área, ela tem uma relação, é sempre um pano de fundo, né, entre lago e serra. Isso é uma coisa que é constante em qualquer ação que a cidade tenha, né? E aqui o desenho, né, o Valfredo já mostrou hoje, não vou falar disso, né, eu acho que eu lembro do Valfredo falando da malha xadrez, né, que é a malha mais comum, assim, em termos de desenho, né, que vem desde a cidade romana, né, e as próprias cidades brasileiras, né, a malha xadrez é a malha que mais está presente, né, em quase todas as nossas cidades do interior do Brasil, né. Aqui em Uberlândia, em São Carlos, em inúmeras cidades, a gente vai encontrar esse traçado. Mas esse traçado, ele quer dizer outra coisa, que ele é um traçado macro, né, que vai o quê? Organizar essa ideia de cidade.
E por esse traçado, eu sempre vejo associações, né, com cidades planejadas, né? Brasília, né, Milton Keynes, Chandigarh, né? Até Goiânia, né, embora em termos de traçado não, mas eu acredito, né, que Goiânia, ninguém traça algo do vazio sem ter algo dentro de si que era Goiânia, né? Então acho que a cidade na verdade, assim, eu acho que Palmas, e aí é que eu queria começar talvez uma certa cutucar um pouco. Eu acho que Palmas é muito, embora seja uma cidade planejada, ela é muito mais um desenho de cidade tradicional do que um desenho de cidade planejada, né? Porque, na realidade, ele tenta, ele é um conjunto de assimilações de diferentes espaços urbanos brasileiros e mundiais, né? Numa tentativa de reconstruir uma cidade quase que tradicional, né? Dentro de um espaço, né? Ela é, assim, por mais que a gente tenha a superquadra, eu vejo ela muito diferente de Brasília, né? E Milton Keynes também, né? E Chandigarh um pouco, né? Também, né? Eu acho que, assim, dá para fazer associações, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para outros espaços que mostram o que Palmas quis ser, né? E é interessante, porque assim, eu acho que o Valfredo não conhecia talvez esse projeto, mas quando eu fui para a Espanha, eu fiquei conhecendo esse projeto, que é o projeto LACUA, é um projeto que é o ACTO, né, que é Atrações Urbanísticas Urgentes, né, de Vitoria-Gasteiz, na Espanha, onde o plano de expansão da cidade me lembra muito Palmas, né, em termos de traçado, né, em termos de que a quadra é a unidade de vizinhança, em termos de que cada quadra vai ter um traçado diferente, né, e tiveram vários projetos para essas quadras, concursos, assim como Palmas teve no começo, né, a ideia era isso. E essa ideia de que cada quadra seria uma pequena atmosfera urbana, uma pequena atmosfera que se colocava, né? E aqui a gente pode ver os projetos, né? Muitos realizados, outros não, para esse espaço, né? E é muito parecido, né? O sistema viário, as rotatórias, né? As quadras, os acessos, né? Vocês podem perceber. Ou seja, o imaginário, né, ele não acontecia somente aqui, ele acontecia em diferentes partes do mundo também. E eu acho essa ideia de cidade, tá? Quando eu olho para essas cidades americanas, eu também, assim, eu sei que não é o objeto da cidade, mas eu vejo um pouco de Palmas aqui, né, pela ideia das unidades, né, das linhas que definem as quadras, de traçados muito diferentes, né, para cada uma, né, cada uma tendo uma identidade própria, que me parecia a ideia de Palmas inicial. E, para mim, a gênese da cidade, né, não está... Ela está no traçado, mas, para mim, a gênese está na ideia da unidade de vizinhança. Né? Para mim, o que define a gênese da cidade de Palmas é essa unidade, que, assim, é fantástica assim, de perceber que, assim, essa pequena célula ela vai funcionar como o quê? Como aquela... Tudo que a gente pensa hoje, ó, está aqui, ó, 88, 5 minutos a pé, né? 500 metros, que é o que fala que é a distância caminhável, né? Pelo IDTP. Então, se a gente for pensar muito bem, esse projeto de unidade de vizinhança, ele é muito forte, né? E a gênese da cidade está aí, né? Essa ideia de que a cidade, né? Você pode resolver as coisas, né? Um simples caminhar já estava nessa unidade. E, para mim, isso é a gênese da cidade, tá? E aí esse croquis, né, que mostra como é que seriam essas unidades, né, com residências isoladas, com residências geminadas, com residências, né, com habitações multifamiliares, né, prédios, equipamentos públicos, residências geminadas. E, na realidade, se a gente for pensar bem, né, se a gente fosse projetar a cidade, a gente chegaria, talvez, em soluções muito semelhantes a essa. Né? É claro que cada um tem a sua ideia de cidade, cada um tem a sua vivência, mas talvez o cerne disso estaria muito aí, que isso, para mim, é a coisa mais forte. Né? Você tem um comércio, né, vicinal, que você pode dar quadra, caminhando, como eu disse, né, uma caminhada. É claro que a gente tem... O calor de Palmas não ajuda em tudo, você tem... tiveram situações que muitas vezes não se concretizaram, mas essa ideia da unidade, para mim, ela é muito forte, e é a ideia que mais marca, né,
é essa ideia de que a cidade ela tem um desenho muito, na época, muito diferente, por exemplo, das cidades que a gente estava vendo, porque ela tenta organizar essa cidade tradicional num desenho mais organizado, né? E a ideia de unidade de vizinhança é clara nisso, né? Então, que tinha em Brasília, a gente vai ver em outros lugares do mundo, né, como o elemento central do projeto. Mas Palmas não é só o núcleo residencial, né? Como eu disse, ela também é um núcleo monumental, né? Ele é um núcleo do poder, né? Onde as decisões e toda a parte de serviços, né, do governo, principalmente do Estado, estavam presentes. Então, assim, precisava ter um espaço como esse, um espaço central, né? E a gente pode ver uma alteração do projeto, porque a gente tem hoje, né? Ele passava em volta do palácio, e depois isso se alterou, né? Você não passa mais, você tem que contornar a praça, né? Mas a praça é um grande símbolo, é o grande espaço, né? Remetendo àquela ideia, né? Daquele espaço cívico, né? Que a cidade tem. E uma coisa também é a cidade projetada, outra coisa é a cidade que realmente está se constituindo. É claro que a Teotônio Segurado, ela demorou muito para se consolidar, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, eu realmente não entendo tanto, mas assim, a ideia que se colocava, né, um espaço de mobilidade de alto fluxo, de uma verticalização mais efetiva, com diferentes usos, né? Ela, até onde eu estava em Palmas, ela acabou não se concretizando exatamente como estava, né? E eu acho que isso foi um problema para a cidade, né? Porque ela, de uma certa maneira, a Teotônio, ela ficou um pouco ainda, não sei como ela está hoje, né? Mas até eu saí de Palmas, ela ainda estava em consolidação. Mas, como eu disse, ela é uma construção. Então, assim, o espaço está aí, a ideia está aí. E isso vai fazer com que a cidade tenha isso em algum momento, né? Porque a transformação que eu percebi de Palmas, desde aquele momento até hoje, né? Eu não esperava que Palmas fosse verticalizada dessa forma, né? E por que aconteceu isso? Tá? E assim, quando eu fiz meu doutorado, né, sobre Palmas, eu tentei buscar as coisas que eram assim banais, né, para tentar mapear o que era muito interessante nessa construção de uma cidade, né? Por exemplo, a forma com que a arquitetura, né, as construções se colocavam, né? E esse tipo de comércio, né, com essa grande calçada, tudo bem, não tem árvore. Se a gente for ver, ela repete muito o modelo de muitas cidades, e, novamente, que aqui no Uberlândia é exatamente assim, em muitos lugares, né? Mas a generosidade com os espaços públicos, né, com as áreas verdes, né, com as áreas que foram pensadas, né, ou então foram destinadas, né, obrigatoriamente por cada traçado, né, permitiam situações como essa, né, moleques brincando na árvore, e uma infinidade de parques pela cidade, né? Ou seja, a cidade tem alguns parques hoje, mas tem um potencial muito grande devido a o quê? A esse projeto que se colocou definindo, né? Olha, isso daqui precisa ser transformado, né, em áreas verdes, né, numa escala X. Você tinha várias escalas do projeto, e desde da monumental, a local, nas praças, e os parques urbanos, né, que fazem parte da paisagem da cidade. E assim, quando a gente vai, né, para o que a cidade poderia ser, né, é claro que inúmeras palavras vêm à memória, vem na minha cabeça, né? Eu fiz essa nuvem de palavras, né? Ela poderia ser mais compacta? Talvez, né? Mas a gente vê que o planejamento da cidade era para ser compacto, né? Ela cresceria num modo, acabando isso, ela iria para o outro, né? Só que ela foi projetada por uma população, né, que se imaginava maior, que hoje em dia ainda não chegou, mas ela tinha essa ideia. A mobilidade é um problema? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que pensar, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com todas as questões que mudaram completamente, né, a questão da mobilidade, né, ativa, das questões das cidades caminháveis, da ciclovia. Mas, ao meu ver, talvez ela poderia... assim, o projeto da cidade, ela pensou num deslocamento macro,
Mas, na escala da quadra, ela tinha toda essa ideia de uma mobilidade, né? O que precisa fazer é fazer isso acontecer de fato. Se bem que isso acontece já, mas é intensificar, né? A densidade não foi um problema do projeto, foi um problema da construção da cidade, né? Porque a densidade, que eu me lembro nos documentos, era uma densidade alta, muito alta para os padrões brasileiros, inclusive, né? Eu estava vendo aqui em Uberlândia alguns estudos, a gente tem densidades baixíssimas, né? E são áreas extremamente consolidadas, né? A ideia do controle, né, de toda uma cidade, né, talvez que não é nem do projeto, mas da gestão, né, de interfaces, talvez, né, interfaces entre o edifício e o espaço público, uma coisa que poderia ter uma ênfase maior, mas, ao meu ver, isso já foi alterando, né, porque, na verdade, é aquilo que eu falei, a cidade ela vai se moldando, né, a uma realidade, a novas perspectivas, né, então, algumas aberturas para as avenidas, né, marcando uma ideia de que tem uma interface maior entre esse tipo, né, entre o edifício e o espaço público, o edifício e a rua, né, formando uma construção. Mas, na verdade, isso aqui é um exercício, ao meu ver, extremamente que não tem nada a ver, né? Porque, na verdade, assim, a gente vai sempre, né, isso é passado, né, a cidade teve um plano, ela foi construída e ela, né, está se consolidando, né? E o que a cidade é hoje em dia? A cidade ela é realmente uma cidade extremamente... ela tem umas distâncias muito grandes, né? A gente teve a construção do Taquaralto, que estava ali previsto como expansão, mas que inicialmente foi onde foi construída, né, para colocar uma população de menor poder aquisitivo, né? A gente teve aquele plano, ao meu ver, né, poderia, se fosse colocado, a gente hoje talvez tivesse um desenho muito parecido com esse, mas o desenho de evolução das quadras não seguiu. Mas hoje em dia a cidade, ela basicamente ela tem, né, uma consolidação das áreas que foram pensadas. Só que, na realidade, a cidade ela é muito mais do que isso, né? Ela é a cidade das quadras, ela é a cidade do Taquaralto, dos Aurenis, ela é a cidade do... Fugiu o nome do bairro que é a margem esquerda agora, que é uma cidade, né? Depois vocês vão me falar aí que do outro lado do rio, que nem Palmas é, né? Luzimangue. Luzimangue, exatamente, né? Então, assim, Luzimangue não é Palmas, mas é Palmas, né? Não é juridicamente, né? Mas, assim, participa desse cotidiano, participa dessa construção, né, do que a cidade ela é. E, na verdade, a gente está representando muito do que isso acontece novamente, a reprodução do que muitas cidades brasileiras, né, ocorre. Eu estava numa discussão ontem aqui em Uberlândia, do plano diretor, né, enquanto a gente teve 18 loteamentos aprovados no perímetro urbano da cidade, tiveram 118 loteamentos rurais aprovados no município da cidade. Aprovados não, 108 loteamentos rurais irregulares construídos na periferia, no município da cidade, né? Então, essa forma de construir cidades, né, ao meu ver, que é o grande mal, né, que a gente tem a combater, né, que é essa forma danosa. Eu lembro de uma discussão há um tempo atrás, que as pessoas queriam ocupar aí uma área de proteção, né, das nascentes ali, que dá na parte, né, entre a cidade e a Serra do Lajeado, que pelo plano ali era uma de baixíssima ocupação, mas, né, a gente sabe como é que são os processos, né? E, novamente, né, a cidade é isso, né? A cidade é essa interação com a água, né? Que dádiva uma cidade ter um lugar como esse para as pessoas se relacionarem de diferentes formas com a água, né? A última vez que eu fui na UFT, eu fiquei muito feliz da UFT ter se aberto, né, aquela paisagem do lago, porque era uma reivindicação, né? A gente olhava aquilo e falava o potencial que é isso, né? Então, assim, a cidade é isso, e novamente a cidade ela é isso, né? Ele é essa ideia de que o crescimento vertical, né? Isso aqui é uma foto, novamente mostrando essa imagem da cidade, né, que está se constituindo como realmente uma imagem de cidade que está se consolidando, que está se construindo com uma outra perspectiva. Ela já passou aquela fase, né, dos pioneiros, daquela coisa
de adaptação, de aquela coisa, né, praticamente efêmera, para uma cidade extremamente consolidada, para uma cidade extremamente importante, né, dentro de uma constituição urbana brasileira, né? E, novamente, isso daí é qualquer cidade, né? Se não fosse o lago e a serra, né, qualquer cidade está passando por esse processo de especulação, processo de crescimento, processo, né, de transformação do seu espaço urbano, né? Só que aqui a gente, como eu disse, né, a gente tem aquela ideia, né? Olha que linda essa imagem de que é um lago, né? A imagem da água, a imagem da serra ao fundo, orientando, né, marcando essa construção, né, dessa construção de cidade. E se a gente for ver quantas cidades brasileiras têm esse poder, né, de ter essa paisagem como pano de fundo e como anteparo para a sua visibilidade, tá? E Palmas é essa visão, né, do que a gente, essa ideia, né, essa linha, né, esses pontos, é visual, é ponto essa linha do horizonte, né? Palmas, para mim, era muito marcante a linha do horizonte na cidade, que eu olhava, né, e via em muitos lugares, e via a cidade crescendo. Eu não peguei essa imagem, né, os edifícios à esquerda, na direita, que é entre o Palácio e a UFT, já são totalmente contemporâneos, vêm com uma nova linguagem, com uma nova percepção de cidade, com uma nova ideia, né? E a vegetação ela está crescendo, então a cidade ela está ganhando o quê? Corpo, né? Então, quando a gente estava, eu acho que é muito complicado, ela era uma adolescente, né? Já passou dessa fase. E a gente precisa entender esse processo temporal da cidade, né? E é por isso que eu estou falando, a cidade ela vai, né? É preciso configurar essa ideia. Novamente, uma imagem, né, muito parecida com aquela imagem que eu tirei, né, da serra, você vendo a cidade, né? E quando eu olho isso, eu não vejo diferença nenhuma, né, entre essa cidade e outras cidades brasileiras, né? Eu olho para isso e eu vejo, né, uma diversidade de gabaritos, eu vejo áreas verdes, eu vejo, né, residências, porque aqui eu não estou vendo o traçado, eu estou vendo a massa construída, né? Eu estou vendo essa coisa que está se formando como urbe, né? E, novamente, aqui, uma outra imagem, quando eu olho mais essa hipótese minha, eu acho que ela é mais forte, né? Isso aqui é uma cidade tradicional, né? Então, aquela ideia de que o plano, na verdade, é para legitimar, né, uma ideia de construção de cidade, mas, ao meu ver, é a partir dos processos naturais, né, que se faz, né, um espaço como esse. E aí, é claro que a gente tem as contradições, né, que toda cidade tem, e a gente pode colocar algumas, mas elas são muito presentes em qualquer cidade. Então, assim, se eu estivesse mostrando isso daí para qualquer lugar, poderia ser uma cidade no Mato Grosso, poderia ser uma cidade no Paraná, poderia ser uma cidade em qualquer lugar do Brasil, né? Só que, por quê? Porque, na verdade, é a forma de construir cidades. Mas é claro que a gente tem os contrastes, né? Aquilo lá é a cidade do plano, né? E a gente tem lugares que precisam, são carentes, né, de infraestrutura, são carentes de cidade, são carentes de transporte, são carentes de equipamentos, mas, ao mesmo tempo, não deixam, né, de ter o seu valor como expressão, como inscrição na configuração desse espaço, né, que é muito rico dentro da cidade de Palmas. Tá? E, assim, para finalizar, né, o que a cidade poderá ser? E, assim, eu não quero fazer nenhum exercício de futurologia aqui, né? Mas, assim, eu me arrisco a fazer algumas previsões, tá? Extremamente positivas, porque, na verdade, a cidade ela transpira discussões sobre urbanismo e urbanização em função do quê? Do plano, né? Como o plano é muito forte, como o plano ele é o marco, né, regulatório de grande parte do espaço urbano, as discussões sobre urbanismo na cidade elas são infinitas, né? E isso pode gerar uma educação urbana para diferentes agentes da cidade que podem transformar, né, esse espaço cada vez mais em um espaço qualitativo, né? E eu acho que isso é um mérito que a gente tem que discutir e trazer Palmas para a discussão das cidades brasileiras de forma a compreender
o que isso representa quando a gente está falando de processos urbanos, né? Outra coisa que eu acho que é muito forte é o grande potencial para experimentações urbanísticas. A gente tem muito espaço, a gente tem espaços que estão consolidados, mas espaços que podem ser facilmente transformados. Isso é uma coisa muito positiva, né? Então, eu acho que, se precisar, né, e com certeza está fazendo isso, se adaptar às diferentes prerrogativas, né, que o urbanismo contemporâneo nos coloca dia a dia, né, eu acho que a cidade está preparada, né, em termos de estrutura, né, de desenho, para uma grande transformação. Agora, isso é claro que requer, né, uma agenda, requer recursos, requer vontade, requer um monte de coisa, né? Mas ela tem possibilidade de ser grandes experimentações urbanísticas. Eu acho que, no fundo, eu acho que isso daí merece, né, ter. Ela tem um grande potencial para uma agenda ambiental efetiva, né, em virtude da paisagem do Cerrado, né, dessa construção que a gente tem, dessas possibilidades que a gente tem de um grande sistema de áreas verdes, um grande sistema de espaços livres, abertos, né, na cidade, a possibilidade de mudança do paradigma da mobilidade, que é um desafio não só de Palmas, é de quase todas as cidades brasileiras, né? Mas eu acho que existe esse grande potencial para uma agenda ambiental muito forte, né? Porque a cidade pode trazer esse desenho. E projetar mais com a paisagem, né? Eu acho que já é feito isso, mas entender todas as condições, né, que são colocadas para esse local, para fazer com que a cidade tenha essa forma, né, de compreensão de toda esse espaço, né, geográfico que está colocado. E reencontrar alguns caminhos do crescimento mais ordenado, né? Não espalhar a cidade como ela se espalhou, focar num crescimento mais centrado, né? Adensar áreas que são principais, né? Infraestrutura para outras e assim por diante. Eu acho que isso tem um grande potencial. Desde que eu estava aí, a leitura que os órgãos públicos tinham já era nesse caminho, né? Mas é claro que isso envolve diferentes formas de entender a cidade, né? E um foco, né, na mobilidade ativa. Não tem como a gente fugir disso hoje, né? A cidade ela tem que se transformar através disso, e qualquer cidade tem que ser voltada para isso. Eu vejo os projetos de superquadras, né, pensados para diferentes lugares, né, principalmente Barcelona, né, e eu fico imaginando, né, que Palmas poderia ter alguns exemplos também de tentar fazer com que essas unidades de vizinhança tenham desenhos, né, que foquem nessa questão dessa mobilidade, né, entendendo que isso já acontece de uma certa maneira, só que não dá para você ter isso totalmente implantado, sendo que a cidade ela cresceu de uma forma um pouco mais espalhada, né, e não ainda consolidada de acordo com o que se imaginava, tá? Mas é uma esperança muito forte. Por quê? Porque o potencial de um plano está aí, né? De uma cidade que se configurou através disso, tá? E para finalizar, não teria como uma coisa mais poética, até meio breguinha, vamos dizer assim, mas assim, não tem como, né, não falar de Palmas e falar desse pôr do sol, né? Que, assim, é um espetáculo diário, né? É claro que o sol aí castiga, mas, assim, quando eu falo que a paisagem, né, é a grande dádiva, né, que essa cidade tem, essa relação que as pessoas têm com esse espaço é uma forma muito grande de reconexão, né, com esse viver, com esse espaço concebido, né, de uma forma muito única, né. E eu finalizo aqui, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer voltar a falar de Palmas, a refletir sobre a cidade, sobre o seu plano, sobre o que contribuiu para tudo que eu, hoje em dia, né, tenho trabalhado, tá? E estou aberto aí para um bate-papo, né? Hoje é sexta-feira, a gente, né, é um bate-papo de quase de boteco aí, tá, galera? Vou parar a apresentação para a gente, né, verificar.
Obrigada, Glauca, aí pela sua apresentação. Ver Palmas por sua percepção, os seus registros fotográficos, né, desde o início, desde a concepção, foi gratificante. E os questionamentos que você deixa para a gente também, né? O que a gente deve avaliar e como que a gente deve conduzir uma série de questões. Vou passar agora a palavra para o Valfredo, foi o primeiro a levantar a mão, Eita, e depois para o... Que responsa, hein, Valfredo? Mostrar palmas para você é uma responsabilidade, Valfredo. Rapaz, eu estou aqui até um pouco emocionado, sabe, Glauco? Porque você, com essa capacidade ferramental que você adquiriu ao longo da sua vida pessoal e acadêmica, você consegue lançar impressões sobre Palmas com uma rara sensibilidade. Essa apreensão que você tem da cidade não é todo mundo que tem. Eu queria ouvi-lo já esperando que fosse alguma coisa desse tipo. Chega um ponto que a gente fica cansado com engenheiro de obra feita e caçador de onça morta. Eu tenho até colegas nossos aqui, que foram colegas seus, que se fixam em alguns defeitos, gente que nunca projetou um galinheiro começa a criticar alguns arranjos da cidade, mas sem ter a sensibilidade dessa leitura que você faz, né? Deixa eu contribuir. Sobre a paisagem, deixa eu contar para você, não sei se jamais contei para os outros, um fato prosaico. Quando nós estávamos começando o planejamento da cidade, estava trabalhando conosco no escritório lá em Goiânia o Paulo Mendes da Rocha, sabe? E eu tirei uma fotografia, nós estávamos trabalhando na rodoviária lá de Goiânia. E aí eu tirei uma fotografia aérea, exato como uma que você mostrou, mostrando ao fundo a serra. O lago ainda não existia, mas nós chegamos lá, estávamos fazendo aqueles desenhos e mostramos para o Paulinho aquela coisa. Ele olhou e falou assim: que bom que vocês... E nós escolhemos, mesmo com certa sensibilidade, incluímos nos itens de avaliação sobre a cidade a paisagem. Isso foi fundamental. Aí ele falou: vocês escolheram uma cidade que vai ter moldura, a serra ao fundo e um lago pela frente. A cidade vai estar emoldurada. Essas foram as palavras do Paulo Mendes da Rocha, que eu nunca me esqueci, sabe? Observação assim muito interessante. A outra coisa é que hoje cedo eu não consegui me estender sobre isso, não era o objeto da palestra, mas, na realidade, a nossa proposta é uma tentativa de fazer uma regulação para o desenvolvimento de uma cidade tradicional. Nós abdicamos do plano de massa. Eu contei hoje cedo, não sei se alguns que estão aqui estavam, que o Fernando tinha vontade de mostrar a cidade para o Oscar Niemeyer, e eu não tinha esse encanto. O Fernando tinha sido aluno dele lá em Brasília, sabe? E fez com que fez, e foi lá para o Rio de Janeiro. Eu até não subi ao escritório, fiquei esperando. O Fernando foi mostrar a cidade para o Oscar. E o Oscar olhou o traçado, o Fernando explicou isso, explicou aquilo. Aí o Oscar perguntou: escuta, vai ter um plano de massas? E o Fernando falou: não, nós estamos querendo nós temos uma formação na Inglaterra, queremos que a cidade se desenvolva cada uma dessas quadras dentro de regras gerais, mas com certa espontaneidade, como se possa desenvolver no caso do Brasil. Aí o Oscar virou para ele e falou assim: mas corre o risco de virar uma grande esculhambação. Mas é essa esculhambação, entre aspas, que nós realmente esperávamos, que é essa coisa que você consegue captar e transmitir de uma maneira singela e simples, mas que é um pensamento profundo, que as quadras se organizem como umas parcelas autossuficientes que contribuam para a qualidade de vida, né? A outra observação que eu quero fazer, que é pertinente no caso, para mim não se explica até hoje Palmas não ter o seu plano de mobilidade, não ter começado a praticar isso de uma forma decidida, porque a cidade foi pensada com base numa espécie de mobilidade de caudatários para um eixo geral. Houve uma tentativa aqui na administração passada, isso virou um problema político, houve um projeto, até bem colocado, e isso virou uma espécie de caveira de burro enterrada, que aí as administrações não lidam com isso, elas se abstêm de lidar. A iniciativa privada dos transportadores transporta as pessoas batendo lata como querem e não tem uma organização da mobilidade, e isso precisa ser feito de forma incontinente.
E numa visão de futuro, eu quero observar com você que nós dois caminhamos para essa coisa da morfologia, né? Alguns poucos anos atrás, a prefeitura nos convidou, a mim e ao Jaime Lerner, para fazer o projeto da ocupação, complementar o projeto da ocupação daquela área sudoeste da cidade ali, que ainda continua sem ocupar, por um problema de fundiário que envolve as terras da... Eu fui estar com o Jaime Lerner, estive com ele algumas vezes, eu já o conhecia, era meu amigo, Deus o tenha, grande figura, grande pessoa. Mas ele sentou-se na mesa e falou... engraçado que quando você estava falando disso, eu me lembrei dele. Ele falou assim, uai, Valfredo, se procura lugares caminháveis para as pessoas das quadras poderem ir até as suas fronteiras, as suas bordas e atravessar por que você não põe isso como área verde de uma vez? Põe cruza duas áreas verdes aí, uma mais generosa, com caminhos, com árvore, com isso, em todas as quadras, que aí você vai estar formando os caminhos para as pessoas terem essa acessibilidade da qual você fala em teoria e que na prática não está realizada. Uma ideia muito interessante do Jaime Lerner, que nós adotamos no projeto que foi apresentado à prefeitura, e a outra ideia dele, o que eu acho que há uma diferenciação que é difícil captar, e penso que você vai, depois que eu falar, você vai olhar isso de uma forma um pouco diferente. Há uma característica de Palmas, é que você, com essa divisão em quadros, com aquela prescrição de ocupação dos lotes multifamiliares, você tem os prédios espalhados pela cidade, que não é o caso de outras cidades que aglomeram esses prédios em alguns bairros. Aqui nós temos uma aglomeração também, na quadra onde você morou, onde você construiu sua casa, a 23, aquela aglomeração é um exagero do mercado imobiliário. Não deveria acontecer desse jeito. Mas, em geral, a cidade está se configurando com a relação entre alta densidade e baixa densidade, que os prédios estão espalhados. E isso é uma diferenciação em relação a outras cidades, e eu penso que torço para que continue assim. A prefeitura não atua muito como deveria, mas eu torço para continuar. E o Jaime veio e falou assim, uai, Valfredo, nesse projeto nosso, vamos prescrever que só vai poder ter edifícios altos nos cantos das quadras, porque quando isso acontecer, você vai ter, de qualquer ponto, uma legibilidade da cidade com as quadras colocadas com esses marcos, que são os edifícios altos nos cantos das quadras. Também uma ideia muito feliz do Jaime, que nós adotamos. Esse projeto foi recebido pela prefeitura, teve uma série de problemas jurídicos também, com quem eu tinha patrocinado, e acabou, até agora, não está sendo realizado. Para finalizar, eu não posso deixar de falar, as municipalidades, a nossa, no caso, também, não se preocupam com o planejamento na escala em que deveriam, né? Eles deveriam estar fazendo prescrições, outras, acompanhando o crescimento da cidade, acomodando as situações que aparecessem, e nunca tem essa parte de reflexão, de proposição, de planejamento dos municípios. No nosso caso aqui, infelizmente, não é diferente. Mas, feitas essas observações, eu continuo, é claro que as observações não têm nenhuma característica de restrição, eu continuo a agradecer a você imensamente, 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 esta leitura que você tem, da contextualização de Palmas e da maneira que ela ocorre e o que pode ainda gerar de boas práticas daqui para o futuro. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por essa observação que pareceu simples, mas é muito sutil. É muito sutil e só pode ter vindo de uma pessoa com uma experiência e com uma atenção, uma dedicação ao problema, com essa dimensão que você teve e tem. Muito obrigado. O legal, Valfredo, é só essa questão da... Eu precisei estar fora de Palmas para entender também isso daí, sabe? Quando você sai do objeto, né, para você ter uma visão um pouco mais efetiva de algumas coisas, isso foi muito importante, né? Mesmo não estando em Palmas, eu consigo fazer essa leitura ainda e entender algumas coisas que acontecem na cidade. É claro que eu não estou aí para entender todos os processos que estão acontecendo, né? Mas eu imagino, né? Então, assim, e essa fala minha, realmente, assim, eu quis falar, putz, o quanto Palmas me moldou, né? Em termos de
de estudo, de percepção, que, assim, é a minha percepção. Como eu falei, eu não sei se eu estou certo, mas, assim, eu quis passar a minha visão. Graças a Deus, como eu disse e repito, é uma percepção exposta de uma forma simples, mas que configura um pensamento, uma apreciação muito sofisticada, Glauco. Muito, 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 muito bem. É isso daí. Acho que tem um Hugo Segal ali que quer perguntar, né? Isso, agora o Hugo. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de cumprimentar o Glauco. Eu não conheço, enfim, agora é um prazer em conhecê-lo, mas gostaria de cumprimentar o Glauco pela sua extrema coragem. Uma vez me contaram que o Francesco Dalcò, talvez alguns conheçam como aquele historiador de arquitetura italiano, né? Que foi parceiro do Tafuri, do Manfredo Tafuri, ele ia dar uma aula ou uma defesa, eu não sei bem qual era a natureza da apresentação dele, sobre Louis Kahn, em Veneza. E eis que ele estava para começar a sua sessão, né? E adentra a sala o próprio Louis Kahn, com um terrível constrangimento do próprio Dalcò e talvez das pessoas que estivessem lá. Porque era uma presença inesperada do objeto da fala estar presente na explanação. Aí que está a grande responsabilidade. Bom, o Valfredo está aqui. Talvez você soubesse que o Valfredo estivesse aí. Então, vamos dizer, o discurso pode ser calibrado. Mas, de qualquer forma, muita coragem. Mas eu acho que o Valfredo, muito cordialmente, eu acho que corretamente, compreendeu a sua colocação e sua bela colocação. Parabéns. O segundo ponto, eu também fiquei contente que a primeira imagem que você mostrou, né, de Palmas com aqueles bois, né, é uma foto minha, que foi publicado naquela edição da revista Projeto, né, o primeiro artigo publicado sobre Palmas, né. Eu fico contente porque assim a gente percebe que o nosso trabalho não é inútil, né? Quer dizer, não é inútil no sentido de que ela não se perde, não se amarela nas páginas das revistas, né? E que se isso foi, sei lá, significativo, você ver esses bois, essa coisa da fazenda, como você comentou, né? Como uma referência, porque naquela página também há uma outra analogia, uma metáfora. Nessa página da revista Projeto está essa foto que eu tirei, e um croquis do Le Corbusier, de Chandigarh, com um boi na frente. Eu tirei aquela foto exatamente porque me recordei do croquis de Le Corbusier, reconhecendo Chandigarh no início do processo. Eu achei ótimo que você tenha colocado. E aí, bom, eu acho que o Valfredo está aí, ele poderá ser muito explorado ainda a respeito dessas origens. Eu estive 4 vezes em Palmas. Em 1991, com o próprio Valfredo e com o Chibiu, para fazer aquele artigo. Depois eu estive, 18 anos depois, em 2008, voltei a Palmas, voluntariamente, encontrei com o Chibiu, e me surpreendi, 18 anos depois, a maioridade para as pessoas humanas, enfim, para os seres humanos, mas não para uma cidade. Eu voltei e eu pedi para o Chibiu me levar nos mesmos lugares das fotos que eu tirei em 1991. Eu não saberia achar aqueles lugares que em 1991 eu fotografei e tirei nos mesmos ângulos, graças a, enfim, a memória e, claro, o Chibiu sabe o que é isso, sabe que cidade é essa.
E eu voltei em 2017 e em 2018, mais 2 vezes. Eu sou um forasteiro que eu vi. Se o Valfredo é o pai da criança, eu vi a criança crescer, nascer e crescer. O que me dá uma certa tranquilidade, embora visão de um forasteiro, do crescimento de uma criança, e mais ou menos quando eu acompanho a leitura de teses e papers e estudos e análises sobre palmas, eu vejo o que é um bebê, o que é um adolescente, e o que é uma cidade que não é ainda uma cidade. Eu vou fazer uma analogia. Quando eu estava no começo da minha vida estudante, né? E o Valfredo é um pouco mais velho do que eu, talvez se lembre disso também. O esporte nacional e internacional do planejamento e urbanismo era falar mal de Brasília. Hoje, Brasília tem uma outra perspectiva. Então, hoje a gente sabe quem é o scholar atualizado e quem é o scholar que parou no tempo, né? Que ainda continua achando que Brasília é ruim. Não que a Brasília tenha melhorado. Brasília é um senhor de 70 anos, que, bem ou mal, que se desviou na vida, e como diz o Lúcio Costa, né? A gente faz a cidade, mas a partir de um momento, a cidade é como um filho que sai de casa. Palmas é isso, só que Palmas ainda é um pós-adolescente, ele tem 30 anos. Então, muita gente reclama, né? E fica comparando Brasília com Palmas. É comparar um senhor de 70 anos com um jovem de 30 anos, que é absolutamente descabido. Absolutamente descabido. Embora, eu deva dizer, o Valfredo está aí, mas eu não vou ficar falando, né? Eu acho que Palmas tem muito problema. Tem muito problema. E o Valfredo sabe também. Todos nós sabemos que Palmas tem muitos problemas, e eu acho que aí, quem está aí, quem estuda e quem pensa, né? Você colocou o último slide para dizendo qual é o futuro de Palmas, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Você é mais jovem, né? E eu acho que todos que eu já assisti até durante este Docomomo, né? Falaram de Palmas, eu fiquei acompanhando, só intervi em alguns momentos, porque muitas das críticas que eu vejo, obviamente, são críticas quase que etnográficas. É um retrato, um flash daquele momento, 2019, 2018, e talvez esqueça, né, que é uma cidade adolescente, ou teve uma adolescência problemática, muito problemática, e que tem não é uma cidade madura, e que tem uma vida muito conturbada. E quando eu digo nessa analogia, é a sua própria constituição e processo político. Então, se alguém foi drogado durante a sua juventude, dá para corrigir? Que dá para corrigir. É claro que eu estou usando umas palavras um pouco grosseiras, né? Mas dá para curar? Olha, eu acho que esse é o desafio. Mas nem o Valfredo, nem eu, vamos ver este senhor chamado Palmas, de 70 anos. Mas vocês vão estar presentes. Então, eu acho que toda essa geração. Eu sou um forasteiro que esteve 4 vezes. Muita gente chega. Não existe, obviamente, não existe um palmense, é esse o Gentili, quem nasce em Palmas? Não existe um palmense que tenha mais de 30 anos. Não existem velhos palmenses. Existem velhos que foram para Palmas e, como em Brasília, não gostaram de Brasília porque não corresponde àquela cidade que era o Rio de Janeiro, né? Então, muito dessa crítica me recorda o esporte nacional e internacional, que era falar mal de Brasília. E quem é o brasiliense hoje? A gente sabe que, claro, que existem brasileiros que não gostam da cidade, mas uma grande parte dos brasilienses nascidos em Brasília gostam de Brasília. Eu espero que um dia, eu não vou estar vivo, que haja os palmenses que defendam a cidade pelo que ela é, com todas as suas contradições, erros, acertos,
enfim, recordando que a adolescência não foi nada fácil. É isso. Obrigado. Ô, Hugo, os descendentes de Nicei de Sansei são muito longevos. Eu acho que ainda nós vamos nos encontrar aqui muitas vezes para conversar, se for o caso, sobre Palmas. É claro que tem muitos problemas, como toda cidade brasileira. Eu estou um pouco vacinado quanto a isso. Eu parto da premissa de que os problemas que acontecem, a grande parte deles são problemas de gestão, e que o plano não poderia, nem se quisesse, nem se fosse alterado, resolver problema de gestão mesmo do crescimento, que eu acho que deve ter um acompanhamento mais cuidadoso. É aquela história, você faz um projeto de um lindo palacete para uma família que tem um casal e 2 filhos jovens ou adolescentes, o casal morre e os filhos resolvem transformar aquele palacete num bordel, e ele vira um bordel, ele não foi feito para ser bordel. Acontece. Agora, só que Palmas, digamos que é uma adolescente educada, ainda em grande parte consegue seguir as linhas originais da sua concepção, sabe? Eu acho que é preciso discutir, é preciso ter visões como essas do bloco que nos ajudem a entender melhor a cidade, e o poder público tem que tomar conta disso de algum modo, porque nós sozinhos, com nossas críticas ou nossas preocupações, não conseguiremos. Né? É isso aí. Bem, muito bem. Deixa eu responder o Hugo rapidinho. Tá. Assim, eu não imaginei que o Valfredo estivesse aqui, mas talvez ele vá, mas eu não fiquei preocupado com isso, não, só para responder, porque assim, eu quis montar essa apresentação pensando realmente assim, falar, olha, eu acho que já tem muita gente, eu mesmo, né, já fui mais crítico de Palmas quando eu fiz o doutorado, estava aí, mas ela era muito mais adolescente, para não ficar esse esporte de atirar pedra. Eu falei, eu quero fazer uma palestra onde eu consiga discernir algumas coisas, né, do que for importante. Então, eu tentei ser assim, não pensando, eu vou agradar o Valfredo, mas nunca imaginei isso. Eu realmente quis fazer um depoimento, né, sobre qual foi a minha experiência. E o que eu vejo hoje, eu sei que ela tem muitos problemas, mas assim, será que ele é tão falado, né? Eu sei que vários artigos já mostram várias coisas, né? Que assim como em qualquer cidade, né? Então, eu acho que isso que me lembrou um pouco. E deixa eu só falar, eu participo do grupo com a Pacel, lá da FAUSP aí, né? E em 2007, o Silvio Macedo, ele foi para Palmas para fazer uma oficina, né? E o Silvio Macedo ficou assim, ele ficou maluco com a cidade, porque assim, a quantidade de praças, ele via um potencial, e eu lembro muito bem que a gente fez uma oficina, e o desenho que ele, né, na expressão dele, ele via muito mais do que a gente, né? Ele conseguiu fazer uma leitura da cidade muito mais a gente que estava aí. Porque, na verdade, às vezes a gente pega em muitas coisas muito, né, do dia a dia, de coisas que realmente são problemas, realmente, de qualquer cidade, ou então que o plano traz, mas eu queria trazer essa visão um pouco mais, né, ampla. Eu acho que isso... E, assim, tanto o Valfredo aqui ou não, seria a mesma coisa. Eu não mudei uma vírgula da minha cidade, da minha fala, né? Mas, assim, que eu acho que eu queria enfrentar isso, sabe? Mostrar como Palmas teve essa contribuição, né? E eu acho que e desde que a gente foi para Palmas, né? Eu lembro do seu artigo, mas quando a gente foi a partir da criação da Universidade Federal Tocantins, que era a universidade estadual, né? Muitos professores começaram a estudar, então a gente, né, aumentou o número de dissertações, de teses, de trabalhos, ganhando uma visibilidade diferente, né? Eu acho que Palmas hoje tem uma visibilidade legal em termos das questões, né, urbanas. Então eu quis passar uma visão. Como eu disse, olha, eu vou fazer um panorama leve, encerramento do congresso, eu quero tentar passar essa... Tanto que eu não mostrei pesquisa, não mostrei minha tese, eu falei, olha, deixa eu fazer algo mais... tentar um pouco mais leve aqui. Né? Leve que eu falo assim, de bate-papo mesmo, né? Não pegar leve com a cidade, mas eu quis mostrar realmente o que eu entendi. Tá?
Mas legal, eu concordo contigo, Hugo. A gente tem que dar tempo. A gente não deu tempo para a cidade, né? Para ela se mostrar o que ela vai ser, né? E ainda tá, eu acho que ainda está nessa, né? Eu acho que ela ainda está se construindo, está saindo da pós-adolescência, eu acho. Eu não sei se existe isso. Obrigado. Eu repito, uma linda percepção, Glauco. Hugo, você disse que não conhecia o Glauco, mas nós nos conhecemos muito bem, nós somos colegas professores aqui, e eu tenho a felicidade de ter no Glauco a figura de um amigo, uma pessoa que eu respeito, inclusive, como pessoa e com sua intelectual. Se fosse o caso de criticar, as críticas seriam bem-vindas também, eu estaria tranquilo. Eu queria ver a palestra dele e não esperava essa sensibilidade, essa forma de ver a cidade, que me trouxe muita alegria e algumas reflexões. Nós nos conhecemos bem, ele tem o direito de criticar o que ele quiser, meu amigo. É isso aí, obrigado. Não sei se tem mais alguém, como é que está aí? Não, finalizou. Hugo, aquele artigo seu é muito seminal. Quem sabe poderíamos fazer um repeteco agora, pensando daqui para frente, fazendo uma avaliação com base numa visão assim, mesmo de alguém de fora e coisa e tal. Talvez fosse o caso, viu? O Glauco faz. Ai. Deixa as novas gerações verem que analisar. Tem muita gente em Palmas muito competente para fazer também. Ó, bastante gente que eu acho que é legal. Eu também sou um forasteiro, viu? Eu estou dando meus pitacos aqui, mas eu já estou longe, eu não tenho mais aquela. Mas eu gosto de falar, né? Mas também, se quiser, eu participo. Eu gosto muito de falar. Professores? Então, vamos dar início ao encerramento do 8º Docomomo Norte-Nordeste, situado em Palmas, versão remota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, a professora Adriana, da UBRA, Tocantins, os professores todos do Núcleo Amazônia Núcleo de Pesquisa UNAMA, Núcleo Amazônia Moderna, que é um núcleo de pesquisadores do norte do Brasil, que apresentaram ontem, a professora Cláudia, a professora Jussara, entre outros. Então, eu sou na difusão e no engajamento. E eu passo agora a palavra. Eu também gostaria de agradecer ao professor Juliano Orsi, da Universidade Federal de Uberlândia, que esteve conosco na concepção do evento. Foi ele que trouxe o Docomomo para Palmas, mas ele foi transferido para Uberlândia, colega do professor Glauco. E não pôde dar continuidade conosco. Mas ele fez muito por nós, né? Reconhecer. E eu gostaria de abrir para a professora Adriana, que é a organizadora também do evento. Sem ela, não estaríamos aqui hoje, né? Todos muito colaborativo o trabalho. Então, eu passo a palavra à professora Adriana, e se alguém quiser, assim, fazer uma última manifestação, né, sinta-se livres na sexta. Bom, na realidade, eu acho que só agradecer, eu acho que a gente aprendeu muito, né, com esse sistema de um congresso online, e tiveram bastantes trabalhos, foram 115 trabalhos apresentados, né, enviados, na realidade, divididos nos vários eixos, então isso foi muito positivo. Como nós falamos no início, na abertura, eu acho que eventos como esse aqui no Tocantins é fundamental, porque a gente precisa realmente despertar isso nos nossos profissionais, nos nossos professores e alunos, né, para pesquisa. Então, isso, querendo ou não, fomenta para que ocorra esse despertar, né? E a gente pôde perceber que, inclusive, nós tivemos um número significativo realmente de publicações aqui de Palmas, aqui do Tocantins. Se a gente for comparar com outros eventos, já teve uma evolução. Como o Hugo comentou, a gente já teve o SAMA aqui em Palmas também,
E é um processo que a gente está vivendo e, assim, agradecer realmente a oportunidade do Docomum ter vindo para cá. E agradecer ao Cereto, a sua internet deu uma falhada, Mariana, eu não escutei o nome dele, então reforçar realmente o apoio que o Cereto deu para a gente durante todo esse tempo. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Fechar com a apresentação do Glauco foi realmente poético. Eu acho que o seu objetivo foi atingido, Glauco, que era deixar realmente esse fechamento mais leve, né? E aí a gente tem um pouco da visão, porque na realidade a gente gostaria que todos estivessem aqui para conhecer a cidade ao vivo e a cores. Mas como isso não foi possível, a gente deu uma brecha, né? O Valfredo pôde falar isso hoje de manhã, agora fechando com você, eu acho que já foi assim uma percepção significativa da nossa cidade. Fico feliz que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouco a nossa cidade. Parabéns, Glauco. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, né? Rever grandes pessoas, muito legal estar aqui mesmo, tá? Logo vou aí em Uberlândia para uma pizza e um chopp, viu, Glauco? Venha, Alfredo. Estamos aqui. O Glauco já nos prestigiou também num dos nossos eventos, dos encontros acadêmicos lá na UBRA. Foi fantástica a apresentação dele, muito empolgante, os alunos adoraram. Então, assim, o Hugo também já nos deu o prazer de estar aqui. Então, é gratificante a gente ter pessoas que possam fazer reflexões e despertar nos nossos alunos esse entender e esse avaliar de uma série de questões, tanto da arquitetura quanto do urbanismo. Hugo, prazer grande te ver. Muito obrigado pelo contínuo interesse por Palmas e pela gente. Vamos ver se nos encontramos mais. Um abraço grande. Um abraço a todos. Vamos lá, um abraço a todos. Fernando levantou a mão, Mariana. Fernando levantou. Não, só gostaria de agradecer a Mariana e a Adriana, né, por proporcionar esse evento maravilhoso. Foram 3 dias muito intensos. Não pude participar de tudo, no primeiro dia particularmente, mas nós gostaríamos todos de estar aí juntos, né, em Palmas. Eu estou muito feliz por Palmas, eu estou muito imagina essa viagem, mas infelizmente não deu, mas vamos nos ver em breve. Muito obrigado por tudo. Mariana, também queria dar parabéns a você e a Adriana pela organização do evento. Realmente foi um esforço muito grande e eu acho que todos reconhecem o esforço de vocês. Ainda bem que vocês levaram esse projeto adiante, porque depois de tantos adiamentos, né, e acabou acontecendo dessa forma virtual, mas o que não desmereceu o evento. Vocês estão de parabéns aí para as discussões. E nos vemos em Belém. Nos vemos em Belém, no Docomum Brasil, em finalzinho de outubro. Tchau, gente. Até a próxima. Boa noite a todos. Até uma próxima. Parabéns, Glória. Boa noite, parabéns. Tchau. Pode comemorar. Parabéns. Mariana e Adriana, obrigada, viu? E tudo de bom. Mariana. Obrigada. Obrigada a vocês e prazer em conhecê-las, viu? Marcos, seria prazer. Obrigada. Foi ótimo, tá? Gostei muito das apresentações.